Aê, boa noite, gente. Meu nome é Andressa, acho que muita gente não me conhece. Tem o tema aí, que eu acho que faz sentido se eu já começar falando do tema. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em João 15. Galerinha, buscar-me-eis e me achareis se buscarem de todo o coração. É uma promessa, né? Deus tem para a nossa vida. João 15. A gente vai ler do 12 ao 17. Eu ia começar falando, mas eu acho que faz mais sentido começar lendo o texto. Quem achou, diz um amém, só para eu saber como nós estamos. Rapidão. Vamos lá. Versículo 12. Cadê? Eu esqueci de colocar no slide. Tudo bem. Eu esqueci de colocar os versículos no slide. Então, acompanhe na sua Bíblia. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. E para começar, eu não vou falar roubar, eu vou pegar emprestado uma coisa que o Hernandes Dias Lopes fez no domingo. Eu vou começar com uma pergunta. Essa pergunta você não precisa responder para mim, você responde para você. Você tem um amigo? Hoje você olha para a sua vida e você fala, cara, eu tenho um amigo? Você tem essa pessoa? Só que para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa definir o que é amigo. Porque tudo na nossa vida tem uma definição. Você sabe o que um peixe é um peixe, porque você sabe o que é um peixe. E você sabe que um peixe é diferente de uma vaca. Então, quando você vê a vaca, você fala, é vaca, não é peixe. Então, como você sabe que alguém é seu amigo e não seu companheiro, e não seu colega? Para isso, vamos usar uma definição. Só que eu sei que eu, no meu auge dos 24 anos, eu não sou a melhor pessoa para definir nada. Então, vamos usar uma fonte de sabedoria, o Wikipédia. Não, é brincadeira. Piadinha. A gente vai usar a definição do C.S. Lewis. Só que para isso eu preciso da ajuda de alguém. Vicky, vem cá, que você está aí. Eu preciso da ajuda de alguém. O C.S. Lewis, ele foi o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, escreveu Cartas de um Diabo, para o seu aprendiz, escreveu um monte de livro. Leiam o C.S. Lewis. Ele dá, num livro dele, a seguinte definição de amigo. Amigos são pessoas que estão uma ao lado da outra, certo? Ombro a ombro. E as duas caminham na mesma direção. Isso é um amigo. São duas pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, se eu estou aqui do lado da Vicky, certo? Mas o meu objetivo está ali, e o objetivo da Vicky está lá, a gente é amigo? Não. Por um período de tempo, a gente ocupou o mesmo espaço, a gente conviveu, mas a gente não é amigo. Agora, se o nosso objetivo é o mesmo, nós somos amigos. Tudo bem? Uma salva de palmas para a Vicky. Isso não deve ser uma coisa muito absurda para você entender, porque você sabe que para você fazer uma amizade, você precisa ter um ponto de identificação. Tipo, eu acho que vocês já devem ter passado por essa situação. A mãe de vocês chega com uma pessoa completamente aleatória e fala assim, vocês têm a mesma idade, faz amizade aí. Tipo, mano, é muito difícil. Você precisa ter um ponto de identificação, porque esse ponto em comum é que torna amigos. Você faz amizade com uma pessoa quando você vira para ela e tem aquele momento de, cara, você também passa por isso. Você também fica feliz com isso e você também chora com isso. Você também que faz com que você seja amigo da pessoa. É ali que nasce uma amizade. Então, com essa definição de amigo, pensando que são duas pessoas que trilham o mesmo caminho, em busca de uma mesma coisa, eu vou perguntar novamente para você. Você tem um amigo? E talvez a sua resposta hoje seja não.
Porque você está na bad. E aí você está, ninguém me ama, ninguém me quer. Por isso eu vou comer barata. Desculpa, era uma música que cantavam quando eu era criança. Aí às vezes você está nesse clima, você fala, não tenho amigo. Eu não tenho amigo. Ou às vezes você olha hoje e você fala, cara, eu tenho muito amigo, eu tenho muito amigo. Mas a real é que a gente tem fases na vida. E às vezes hoje você olha para o seu lado e você vê várias pessoas, mas talvez amanhã você não veja. E aí a sua resposta para a minha pergunta vai variar. Quando eu perguntar, você tem um amigo, você vai, não sei, tem aquela pessoa ali, mas é mais ou menos assim, sabe? Às vezes ele manda mensagem, às vezes não, então não sei. Então hoje, a gente vai, a partir desse texto, responder essa primeira pergunta. A pregação vai ser dividida em 3 perguntas. Essa é a primeira. Você tem um amigo? Porque o que esse texto vai mostrar para a gente é que, independente da fase da vida que a gente está, independentemente se você olha para o lado e você vê pessoas ou não, a sua resposta para a minha pergunta vai ser sempre sim. Eu tenho um amigo. Você tem um amigo. E vamos ler o versículo 13, porque o versículo 13 vai nos responder. O primeiro tópico dessa pregação é a amizade que Jesus nos oferece. Porque Jesus, ele oferece para ser o seu amigo. E esse é um conceito muito difícil de entender. Porque quem é Deus? Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe de tudo, ele está em todo lugar, ele pode todas as coisas, ele é o criador de todo o universo. Esse é Deus. E Deus te criou. E aí quando você olha para você, como você é, e você olha para Deus, como ele é, você fala, cara, eu sou muito pequeno. Eu não sou nada, eu sou uma ameba. Eu sou uma ameba. E mesmo assim, esse Deus todo-poderoso, esse Deus tão grande, ele quer ter amizade comigo e com você. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. E o nosso cérebro pequeno, acho que não consegue captar isso. Então a Bíblia tenta ajudar a gente. E como a Bíblia tenta ajudar a gente? Quando a gente abre lá em Gênesis, ela vai apresentar Deus para você, certo? E aí ela apresenta em Gênesis 1, Deus como um Deus criador. Aí você fala, ok, beleza, eu sou criatura, ele é criador. Legal, pegou? Peguei, tá bom. Aí você passa mais um pouquinho, você vai aprender que Deus também é Senhor. Tá, então Deus é Senhor, eu sou servo. Peguei, legal. Aí seguiu mais um pouquinho, você vai aprender que ele é rei. Então ele é rei, eu sou súdito. Beleza, até aí tudo bem, Aí você vai mais um pouquinho para frente e você vai aprender que Deus é pai. Aí você já começa, pai? Deus é pai? Mas eu não tenho um bom modelo de pai, mas a Bíblia fala que Deus é pai. E aí você começa a aprender a ser filho. Só que aí Jesus lança essa pedrada no versículo 13, que eu vou ler de novo com vocês. Ninguém tem maior amor... perdi aqui. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Aí Jesus vem e te chama de amigo. Como assim, meu amigo? Porque o conceito que eu tenho de amigo, ele é muito variável. A amizade que eu tenho com a Vicky é diferente da amizade que eu tenho com a Kelly, que é diferente da amizade que eu tenho com a Giovana, que é diferente... É variável. E aí eu tento explicar a amizade que Jesus está me propondo com as amizades que eu tenho do mundo, e isso não faz sentido nenhum. Porque, vamos lá. Eu falei, com o exemplo da Vicky, que uma amizade são 2 pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar. O que isso significa? Isso significa que a mera convivência não torna aquilo uma amizade. Quem aqui já terminou o ensino médio? Não sei se tem muita gente. Ah, já terminaram. Ótimo. Quem aqui ainda tem contato, tipo, contato mesmo, não uma vez por ano, com os amigos do ensino médio? Ok, caiu na metade. Legal. O ponto que eu quero trazer é, na maioria das vezes, a mera convivência, o fato de você estar na mesma sala que a pessoa, não torna vocês amigos. E a partir do momento que o ensino médio acabou, a amizade acabou. Isso acontece muito. Só que a amizade, ela começa a partir da convivência. Então, você está lá convivendo com a pessoa, e aí alguém toma uma iniciativa. Há um tempo atrás, eu preguei sobre a amizade de Abraão e Deus, e eu contei essa história. Quando eu estava no 2º ano do fundamental, eu era nova na escola. E uma menina chegou para mim, o nome dela era Amanda Laís. Gente, eu sou tímida, eu sempre fui tímida. Então, eu não ia chegar em ninguém para fazer amizade.
Aí a Amanda Laís chegou na menina que estava sentada na minha frente e falou, oi, você quer ser minha amiga? Assim, fácil assim. Oi, você quer ser minha amiga? A menina virou para ela com uma cara de snob e falou, não. Tá. Tá bom, beleza. Aí a Amanda Laís veio para mim e perguntou se eu queria ser amiga dela. Eu falei, quero? Oxe, não sou boba nem nada. Eu quero ser sua amiga. E ali a amizade começou. Porque toda amizade tem um começo. Aí você está convivendo, mas aí tem um começo. Alguém toma um primeiro passo. E na nossa vida, Jesus dá esse primeiro passo. Ele deu esse primeiro passo antes de eu e de você nascermos. Ele dá esse primeiro passo. E eu posso falar pela minha vida. O meu testemunho, ele não é aquele testemunho que vai fazer você chorar, que a galera das mídias vai pegar e vai poder fazer um corte no Instagram. Não é. Eu só fui alguém que encontrou um amigo. Eu cresci na igreja, como provavelmente a maioria de vocês cresceu. E eu conhecia Jesus. Eu convivia com Jesus. Jesus estava na minha casa. Mas eu não era amiga dele. Ele era amigo dos meus pais. Ele era amigo do pastor da igreja. Mas ele não era meu amigo. Até que um dia, eu não só não via Jesus como meu amigo, como eu não via ninguém como meu amigo. E aí a vida parou de fazer sentido. Aí a vida não tinha mais graça. Mas não fui eu que estendi a mão primeiro, foi Jesus. E quando Jesus estendeu a mão dele para mim, e me perguntou mais uma vez, você quer ser meu amigo? E eu aceitei a amizade dele. Aí a minha vida mudou. Porque agora eu posso falar para vocês que se eu tenho alguém ou se eu não tenho ninguém do meu lado, ainda assim eu tenho uma amiga em Jesus. Essa é a amizade que Jesus nos oferece. E essa amizade, ela não é uma amizade qualquer. Ela não é uma amizade baseada num interesse comum qualquer. Porque eu dei, por exemplo, para vocês o exemplo do ensino médio. O ensino médio acabou, o ponto comum acabou, você não pode mais falar mal daquele professor, você não pode mais reclamar do lanche da cantina, você não pode mais jogar bola. Então, a amizade acabou. Com Jesus não é assim. Porque no versículo 13, ele fala para a gente no que esse amor é fundamentado. Ele fala, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. O amor de Jesus, ele é fundamentado no maior amor que tem, naquele que dá a vida pelos seus amigos. Esse é o amor de Jesus. Agora, mesmo sabendo disso, mesmo você tendo noção disso, você ainda se pergunta, você ainda se questiona sobre o amor que Jesus tem por você. Porque você sabe que Jesus morreu por você. Você já aceitou Jesus na sua vida. Mas você ainda pergunta, ele me ama mesmo? E aí eu separei uma série de dúvidas que a gente tem. E agora a gente vai rebater com a Bíblia as dúvidas que você tem. Às vezes você acha que o amor de Deus ele é condicional e proporcional ao seu amor. Ah, não, se hoje eu não estou amando muito a Deus, então Deus não está me amando. Ah, não, hoje eu estou amando pouco a Deus, então Deus está me amando pouco. Eu vou pedir para vocês abrirem juntos em Romanos 5, do 6 ao 8. Romanos 5, do 6 ao 8. O amor que Deus tem por nós, ele não é condicional. E ele não é proporcional. Porque Deus nos amou quando nós éramos pecadores. Deus nos amou quando nós não amávamos Ele. E Ele fala assim, ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Já é difícil você ver alguém que morre por alguém que é bom. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Eu fui pesquisar, que eu estava indo numa outra linha eu estava no mesmo tema, mas eu ia para uma outra linha. E aí eu fui pesquisar no ChatGPT se tinha exemplos na história de pessoas que se sacrificaram por outras. Assim, exemplos para eu poder contar uma história para vocês. Mas eu achei muito pouco. Eu achei muito pouco. E é o que esse versículo fala. Já é difícil você achar um exemplo de alguém que morra por alguém que é bom.
Agora, você achar um exemplo de que alguém que morra por alguém que é ruim, é só Jesus. É Jesus. Então, o amor que Jesus tem por você não depende de de quanto você está amando Ele. Ele te ama. Ele te ama, ponto, acabou. Ele te ama. Aí, a gente pode descer um pouco mais. Porque, às vezes, você está que nem o burro no Shrek. Mais que isso, solidão. Ninguém é aqui ao lado. E aí você pensa, não, Jesus, ele tá bom, legal, beleza, ele me salvou, mas ele não me conhece. Ele não sabe o que eu penso. Ele não me conhece de verdade. Aí a gente vai para o Salmo 139. E no Salmo, para a gente ir um pouquinho mais rápido, se puder colocar no slide, que aí eu já leio. E no Salmo 139, a gente vai ler do 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces tudo. O Senhor conhece os seus pensamentos. O Senhor conhece aquilo que você pensa e o Senhor se preocupa com aquilo que você pensa. Ah, não, tá bom, Jesus se preocupa com o que eu penso, mas Ele não se preocupa com as minhas dificuldades. Ele não se preocupa com aquilo que está doendo em mim. Ele não se preocupa com a minha dor. Aí a gente pode ir para Mateus 11, do 28 ao 30, que fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, recapitulando, só até agora, o amor de Jesus, ele não é condicional e nem proporcional. O Senhor, Ele conhece e se importa com aquilo que você pensa. E Jesus se importa com as nossas dificuldades. Andressa, mas eu fiz coisas que eu não deveria fazer. Eu fiz muita coisa que eu não devia fazer. Tudo aquilo que o Lucas deu de exemplo, eu fiz. E Deus me abandonou. Mas aí eu vou te falar que a Bíblia fala que Deus não nos abandona. A gente tem Deuteronômios 31:8, o povo de Israel está passando por um período muito difícil. Um período de muita incerteza, que eles vão ter que fazer uma coisa que vai ser muito difícil. E Deus fala assim para o povo: é o Senhor que vai à tua frente. Ele estará contigo, Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Você não precisa temer e você não precisa se espantar. Jesus não te abandona. Deus não te abandona. E quando eu comecei a escrever essa pregação, me veio um hino na cabeça, que é um hino muito antigo, provavelmente muitos de vocês não vão conhecer. Mas é um hino que eu acho que resume bem o que é a amizade de Cristo com nós. Quem escreveu esse hino, eu fui pesquisar, é um cara chamado Joseph Scriven. Joseph Scriven. Ele é um irlandês. E aí eu fui ver a vida do cara. Porque o hino é muito lindo, mas eu fui ver a vida do cara. O cara nasceu bem. Nasceu numa família que tinha grana e tal, estudou numa boa faculdade. E aí, quando ele tinha lá os seus 23, 24 anos, ele conheceu uma mulher. Vou casar com essa mulher. Aí, adivinha o que aconteceu um dia antes do casamento? A mulher morreu. Nossa, foi muito errado. Eu falei isso sorrindo, perdão. Desculpa, galera. Perdão. Minha não. Um dia antes do casamento, a mulher dele faleceu. Aí ele falou assim, não, tá bom. Eu vou me alistar no exército, o pai dele era do exército, vou me alistar no exército, vou conseguir carreira militar, vou conseguir uma boa grana, vou me alistar. Se alistou. Aí, pouco tempo depois, ele teve que parar, porque ele tinha problema de saúde. Aí, deu mais um tempo. Aí, a mãe dele ficou doente. Só que a mãe dele ficou doente lá na Irlanda, e ele estava lá no Canadá. E ele, durante aquele período difícil da vida dele, escreveu um poema para a mãe dele. E a gente já vai ler esse poema. Ok, mãe dele doente lá na Irlanda, ele aqui no Canadá, ele não pode ver a mãe no leito de morte. E aí, depois de um tempo, ele conhece mais uma mulher. Ele fala, vou casar com essa mulher. Adivinha o que acontece com a mulher? Pouco tempo antes do casamento, ela pega pneumonia e morre. O Joseph Scriven foi um cara que teve uma vida difícil. Eu acho que todo mundo concordou com isso. O cara teve uma vida difícil. Mas ele era amigo de Jesus. E eu sei que ele era amigo de Jesus por causa da música que ele escreveu. Que é uma música que
Honestamente, ele colocou no papel muita coisa que a gente não consegue falar. E na verdade, escreveu esse poema para a mãe dele, que fala da amizade que a gente pode encontrar em Jesus. Esse poema, muito tempo depois, virou uma música. A música foi traduzida. E eu vou ler a tradução da música para vocês. Quão bondoso amigo é Cristo. Carregou a nossa dor. E nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dolorido alegria, paz e consolação. Isso é porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Você está fraco e sobrecarregado? Você está com medo e com temor? A Jesus, o seu refúgio eterno, vai com fé o seu mal expor. Os seus amigos te desprezam? Conta isso para Jesus em oração. E com um amor tão terno, tão cuidadoso, a paz você vai ter no seu coração. Cristo, Ele é um amigo verdadeiro. E disso prova nos mostrou. Quando levou consigo as nossas culpas, as nossas dores. E o culpado Ele encarnou. Ele derramou o seu sangue puro para lavar a nossa mancha. A felicidade em vida e no futuro é nele que nós podemos alcançar. Essa foi uma música, esse foi um poema escrito por um cara que teve a vida que eu acabei de contar para vocês. Que em meio à solidão, em meio à amizade, em meio à felicidade, em todos os momentos da vida dele, mesmo quando a mãe dele estava lá na Irlanda e ele estava lá no Canadá sozinho, ele pôde falar, eu tenho um amigo em Cristo. Você tem um amigo. A amizade que Jesus oferece, ela não é mais uma amizade, não é só mais uma. Ela é a amizade que você precisa. Mesmo que você tenha vários, Ele é o amigo que você precisa. Mesmo que você não tenha nenhum, Ele é o amigo que você precisa. Porque, diferente das amizades com os nossos amigos aqui na Terra, onde a gente falha e eles falham, Jesus não falha. Ele ouve, Ele se importa, Ele cuida e Ele ama. E a amizade de Jesus, ela não é passageira, que nem as nossas amizades muitas vezes são aqui na Terra. Porque ela é fundamentada em algo que não vai mudar, que é o amor eterno dele. É o amor leal dele, que ele demonstrou morrendo por mim e por você lá na cruz. Então, quando eu te perguntar, você tem um amigo? Você fala que você tem. Se você aceitou a Cristo no seu coração, você tem. Você tem um amigo. Só que a mensagem ela não termina aqui, porque o texto de Jesus não termina aqui. E agora eu vou precisar falar com quem tem maturidade. Por quê? Porque os nossos relacionamentos, quando você começa a crescer, você começa a perceber que não é só você receber. Você dá também. Quando você é pequeno, o seu pai, ele cuida de você. E quando você vai crescendo, você começa a perceber que você precisa cuidar do seu pai também. Você começa a perceber que não é só o seu amigo te ouvir. Você precisa ouvir ele também. E a amizade que Jesus nos ensina, ela precisa disso. Então, por isso a gente vai voltar lá. Ai, meu Deus, eu baguncei as coisas aqui, galera. Perdão. Tá, é que é só o meu esboço. Ele bagunçou. Aqui. Então, a gente vai voltar lá na definição do C.S. Lewis. O que são amigos? Amigos são duas pessoas que estão de lado a lado, ombro a ombro, certo? Envolvidas com um interesse comum. Voltadas com os olhos para a mesma coisa, buscando a mesma coisa, querendo o mesmo objetivo. Com isso em mente, a gente vai ler os versículos 14 ao 16. João 15, caso você tenha se perdido aí. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. E vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes, em meu nome. Então, quando alguém te pergunta se você é amigo de alguém, eu primeiro perguntei se você tinha um amigo. Agora vou ser um pouquinho mais específico. Você é amigo de uma pessoa em específico?
Como que você pode responder isso, mantendo aquilo que eu falei na cabeça da definição de um amigo? Você precisa saber qual que é o objetivo da pessoa, quais são os sonhos da pessoa, o que a pessoa está construindo. Então, desculpa, Vicky, eu vou te usar de exemplo de novo, mas você pode ficar na cadeira. Se alguém me perguntar, você é amiga da Vicky? Bom, o que eu tenho que pensar? Eu sei quais são, pelo menos, alguns dos sonhos da Vicky. Eu sei qual é o caminho que a Vicky está trilhando. Tá. Eu sei que uma das coisas que a Vicky quer, assim, talvez a mais importante, é que ela quer ser mais parecida com Jesus. Beleza, essa é a Vicky. Agora eu vou ver para mim. Quais são os meus sonhos, o que eu busco, o que eu quero? Bom, eu também quero ser parecida com Jesus. Ok, a gente tem isso em comum. Agora, o que eu preciso ver é se eu estou trilhando o mesmo caminho que a Vicky. Se a gente está junta trilhando isso. Se ela, quando eu preciso, está me empurrando, se eu estou empurrando ela quando ela precisa, se a gente está conversando sobre isso, se a gente está orando sobre isso, se a gente está junto trilhando esse caminho. Certo? Certo. Beleza, isso é se eu te pergunto se você é amigo de alguém da Terra. Agora eu vou te perguntar, você é amigo de Jesus? Porque Jesus, ele se oferece para ser seu amigo. Mas agora você tem que responder essa pergunta. Assim que nem a Amanda Laís, você quer ser minha amiga? Aí você precisa responder. Você é amigo de Jesus? Porque o que define um amigo de Jesus? O que caracteriza um amigo de Jesus? Para você responder isso, você precisa saber o que Jesus quer. O que Jesus quer? O que Jesus busca? Quais que são os planos de Jesus? E eu não estou falando dos planos de Jesus para a sua vida. Porque a gente se preocupa muito com isso. A gente se preocupa com os planos de Jesus para a nossa vida. O plano de Jesus é que eu faça isso, que eu faça aquilo, que... Ok, beleza, isso é importante. Mas qual é os planos de Jesus? O que Jesus busca? A Bíblia nos ensina que o que Jesus busca, o que Ele quer, o que Ele planeja, é trazer a reconciliação entre a criação e o Criador. Jesus quer trazer a criação ao plano original de Deus. Ele quer que o plano original de Deus volte aos trilhos. Por quê? A gente vive num mundo dominado pelo pecado. A gente vive num mundo pecaminoso. A coisa é complicada, galera. É braba. Só que, no meio desse mundo cheio, lotado de pecado, tem pessoas que não são dominadas pelo pecado. Essas pessoas são as pessoas que viram a mão estendida de Deus e falaram, eu quero isso. Eu quero perdão, eu quero reconciliação, eu quero novamente ter amizade com Deus. Essas pessoas são a igreja de Jesus. Se você aceitou Jesus no seu coração, você é uma dessas pessoas. Você não é dominado pelo pecado num mundo que é dominado pelo pecado. Só que a história não para aí. Porque tem um dia em que Jesus vai encontrar novamente essa igreja. E Ele quer que essa igreja esteja pronta. O que Jesus busca é que a igreja esteja pronta para esse dia. É que nós estejamos preparados para esse dia. É que todas as pessoas que vão fazer parte desse dia estejam prontas. É isso que Jesus busca. É isso que você está buscando? É isso que você está buscando? Porque se você está buscando isso, você é amigo de Deus. Porque você está ouvindo o que Ele está falando. Um amigo, ele ouve. E se nós estamos ouvindo aquilo que Jesus nos fala, nós estamos nos preparando. E nós estamos ajudando os nossos irmãos a se prepararem. É isso que Jesus busca. Então eu vou perguntar para você mais uma vez. Você é amigo de Jesus? Eu busco isso. Eu queria ler com vocês 2 Coríntios 5, do 18 ao 20. Paulo escreve essa carta de Coríntios. Se vocês puderem falar amém, só para eu saber quando eu posso seguir. Paulo escreve essa carta para os Coríntios. E Paulo era um cara que... Mano, esse cara era amigo de Jesus. Esse cara era amigo de Jesus. E aqui ele está falando sobre o que a gente faz na igreja. O que nós, como cristãos, temos responsabilidade de fazer. E a gente vai ler a partir do versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Ou seja, eu vou começar já no ou seja. Leio antes do ou seja, tá? Mas eu vou começar no ou seja. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo,
não levou em conta as transgressões, os pecados dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação, essa mensagem de trazer de volta, de juntar novamente. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, eu e você somos embaixadores, somos representantes de Cristo. E Deus faz o seu apelo por meio de nós. E o nosso apelo, como representantes e embaixadores de Cristo, tem que ser: por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Façam amizade novamente com Deus. Se eu busco aquilo que Jesus busca, se eu quero aquilo que Jesus quer, Ele me exigir a obediência, que nem Jesus fala aqui, não é nenhum absurdo. Porque o plano é dele. É Ele que tem o plano. É Ele que está mandando. Eu quero aquilo que Ele quer. Então por que para mim é tão absurdo quando Ele pede obediência? Eu estou seguindo a visão dEle. Eu estou seguindo o plano dEle. Se eu estou andando com Jesus e eu preciso chegar na reconciliação da criação com o Criador, eu não sei como fazer isso. Se Ele está falando que é para lá, eu vou para lá. Se Ele está falando que é para cá, eu vou para cá. Por que eu estou querendo trilhar sozinho um caminho que eu não sei trilhar? Se eu não sei como fazer isso, eu vou obedecer àquele que sabe. E é por isso que a obediência que Jesus fala aqui, ela não é forçada, ela não é com raiva. Quando sua mãe fala uma coisa que você não quer fazer, você fala: ai, mas mãe, você faz porque é sua mãe, você tem que obedecer e tal. Ela não é com raiva. Ela é por amor, ela é por obediência, ela é por obediência, obviamente que ela é, né? Mas ela é por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão. Porque eu e Jesus compartilhamos a mesma visão. Ele sabe o caminho, então eu vou seguir esse caminho. E aí Jesus, ele fala, no 16, ele fala assim: não fostes vós que me escolheste. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. O que caracteriza um amigo de Jesus? É aquele que segue e obedece, não em parte, mas por completo. E se eu sigo a Jesus por completo, e eu tenho a visão que Ele tem, aquilo que Ele quer, o que eu quero, quando eu for orar, a minha vontade não vai estar alinhada com a vontade de Jesus? Vai. Então, se a minha vontade vai estar alinhada com a vontade de Jesus, por que o Pai não ouviria? Por que Deus não ouviria? E as palavras de Jesus, elas não são vazias. Ele não fala de obediência como se fosse uma coisa fácil da gente fazer. Porque às vezes o que Deus pede para você é você ir orar pela pessoa que está do seu lado. E você fica: meu Deus, isso é muito difícil. Ai, Jesus, isso é muito difícil. E eu falo isso porque eu sou assim. Jesus, é muito difícil. Eu não vou saber orar. E às vezes, no dia de hoje, às vezes essa é a obediência que Deus está pedindo de você. É que você não peque e você vai orar pela pessoa do seu lado. Aí você fala: não dá. Só que aí, se a gente parar para pensar no exemplo que Jesus deu para a gente de obediência, Filipenses fala que a obediência dele foi até a morte de cruz. Mas aquilo que Deus, a obediência que Deus pede para a gente está muito difícil. Sendo que a obediência que Deus pediu para Jesus foi que ele fosse fiel até a morte, e a morte de cruz. As palavras de Jesus, elas não são vazias. E o mais importante, que ele termina falando no versículo 16, e é muito importante a gente entender isso, é que a gente não tem mérito nessa amizade. Eu não conquistei a amizade de Jesus porque eu obedeço a Ele. Ele fala: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Nós não obedecemos, calma que eu vou me confundir agora. Aqui. Nós não nos tornamos amigos porque nós obedecemos a Ele porque nós somos amigos dEle. E por fim, o terceiro tópico. Essa amizade, uma vez que ela é encontrada, uma vez que ele pergunta e você responde, essa amizade ela é revelada. E a gente vai ler o versículo 12, que a gente pulou o 12, e o 17 agora. Versículo 12 fala assim: mudei, desculpa. Aqui. O meu mandamento é esse:
Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o versículo 17 fala, isso eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Quando a gente tem uma amizade, a gente é moldado por essa amizade. Nós mudamos com essa amizade. Por mais que você tente falar, não, mãe, não é porque eu estou andando com aquelas pessoas que eu vou agir igual aquelas pessoas. Mas você age. Você age. Você começa a falar o que elas falam, você começa a pensar o que elas pensam. E sua mãe sabe quando você está andando com quem ela falou para você não andar, porque você começa a agir igual. Nós somos moldados pelas amizades que nós temos. Isso não tem como discutir. Nós nos tornamos parecidos. E quando você olha duas pessoas, você sabe que as pessoas têm amizade, porque a intimidade é clara. A intimidade é clara. A maneira com que eu converso e eu me porto com um amigo meu é muito diferente da maneira que eu vou conversar com uma pessoa que eu estou vendo pela primeira vez na vida. A intimidade, ela não precisa ser contada, no sentido de, eu não preciso chegar e falar, mano, te tirei para Cristo. Eu não vou chegar eu não preciso chegar para vocês e falar, eu sou amiga da Vicky, galera. Vicky, minha amiga. Eu não preciso fazer isso. Porque se você vê eu e a Vicky conversando, você vai ver que a gente tem uma amizade. A amizade, ela não precisa ser divulgada, porque ela é mostrada. Ela é refletida. Isso muitas vezes a gente esquece. E toda amizade, ela tem uma coisa que vai definir ela. Se você tem... Ai, não sei. Se você tem... Desculpa, é que veio um pensamento intrusivo na minha cabeça. Se você tem uma amizade tóxica, aquela toxicidade vai ser a marca dessa amizade. E toda vez que vocês se juntarem, vai ser, ai, não, porque você viu a fulana? Ai, a fulana. Entendeu? Vai ser assim. Agora, na sua amizade com Cristo, na nossa amizade com Cristo, qual é o fundamento dela? A gente falou sobre isso. Ela é fundamentada no maior amor que tem. Então, todas as vezes que você pensar, eu preciso falar para aquela pessoa que eu sou amigo de Cristo, você pode mostrar para aquela pessoa que você é amigo de Cristo. A gente não... Antigamente, nas igrejas, tinha carteirinha de membro. Você tirava, eu sou membro dessa igreja. Você não precisa disso, cara. Você não precisa tirar a carteirinha do bolso para falar, eu sou amigo de Cristo. É só você mostrar. É só você mostrar como o seu amigo te moldou, como o seu amigo te tratou, como o seu amigo mudou a sua vida. Então, agora, a minha pergunta para você, a terceira e última pergunta dessa noite. As pessoas sabem que você é amigo de Jesus? Porque primeiro eu perguntei se você é amigo de alguém. Aí depois eu perguntei se... Eu esqueci o que eu perguntei. Meu Deus do céu, o TDAH bateu bravo aqui. A segunda eu perguntei se você é amigo de Jesus. E aí a terceira pergunta que eu faço para você é se as pessoas sabem que você é amigo de Jesus. Porque a nossa amizade com Jesus, ela deve transparecer para os outros. E nesse livro que eu usei para dar a definição que o C.S. Lewis dá de uma amizade, ele traz um ponto muito interessante, que a amizade, ela é o menos ciumento dos amores. Porque é muito engraçado, assim, tipo, é muito comum a gente ver, não, porque... Sabe aquela frase de... Você fala para o seu amigo, não, vai lá com a sua amiga lá, vai lá. Isso é ciúme, cara. Mas a amizade, ela é um amor menos ciumento que tem. Por quê? Vem pra cá, sabe? Kelly, vem cá também, agora eu vou usar você também. Uma coisa que ele explica no livro foi algo que um escritor chamado Charles Lamb, ele definiu, que é o seguinte, fica só um pouquinho. Vem cá. Eu sou amiga da Vicky, certo? Eu sou amiga da Vicky. E aí eu vi que a gente tá conversando e tal. Quem conhece a risada da Vicky? É uma coisa muito característica. Mas é que a gente tá conversando e tal. E aí, quando eu falo alguma coisa, ela ri. Ela ri. Mano, tu é muito artista, cara. Tá bom. A Vicky deu uma risada, legal. Só que aí, eu conheci a Kelly. E a Kelly conheceu nós duas. E aí a Kelly, um dia disse uma piada. Fala uma piada aí. Piu. E aí, com a piada dela, a Rick não dá a mesma risada que ela dá pra mim, ela dá uma outra risada. Tudo bem, a risada foi proporcional à piada. Tá bom. O meu ponto é, agora,
Eu conheço uma outra piada, uma outra risada da Vicky. Agora eu conheço um outro tipo de risada que a Vicky tem. Quando a Kelly, ela se chegou junto, agora eu conheço mais da Vicky do que eu conhecia antes. Obrigada, meninas. Podem sentar, palmas. O ponto é que a amizade, ela não é que nem um amor romântico, onde é só aquelas duas pessoas e tá bom, e não precisa de mais. Na amizade, quanto mais, melhor. Porque na amizade, a cada pessoa que é acrescentada, mais eu conheço do meu amigo. Agora, vamos parar para pensar no nosso relacionamento com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus não tem que ser um relacionamento que vai ficar só entre eu e Ele. Ele tem que ser um relacionamento em que eu quero cada vez mais amigos. Porque quanto mais pessoas forem meus amigos, que são amigos de Jesus, mais eu vou conhecer de Jesus. Mais de Deus e mais de Jesus vai ser revelado a mim. Porque é assim que a amizade funciona. Porque Deus fala comigo de uma maneira, mas Deus fala com a Júlia de uma outra maneira. E Deus fala com o Gui de uma outra maneira. E Deus fala com a Eris de uma outra maneira. E cada pessoa me revela um pouco mais de quem Deus é. Então, quanto mais pessoas forem amigas de Cristo, mais Ele se manifesta a nós. Quando nós somos amigos de Jesus, as pessoas, elas podem conhecer Jesus. Quando nós transparecemos essa amizade, elas podem conhecer Jesus. Mais pessoas são amigos de Jesus, mais nós conhecemos de Jesus. Você vê que é um ciclo? É um ciclo. E quando nós somos amigos de Jesus, nós conhecemos os amigos dele. E nós tornamos ele conhecido. Amém? Eu vou pedir para você ficar de pé. Porque durante essa pregação, eu fiz 3 perguntas para você. E a gente vai orar com relação a essas 3 perguntas. Eu vou pedir, simplesmente para vocês ficarem mais confortáveis, se puder dar uma diminuída na luz. Porque agora a gente precisa começar a pensar na nossa amizade com Jesus. No nosso relacionamento com Jesus. Então, gente, Deus foi muito específico com essa palavra para mim. Muito específico. Então eu sei que talvez uma frase que eu falei hoje foi para você. Talvez a pregação toda foi para você. Mas eu sei, tenho muita certeza, que Deus falou com alguém aqui hoje. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi: você tem um amigo? Porque Jesus, ele se apresenta para nós como nosso amigo. Mas às vezes a gente não vê isso. Às vezes você está na mesma situação que eu, e eu vou pedir para todo mundo fechar o olho, para não deixar ninguém desconfortável. E às vezes você está na mesma situação que eu estive a maior parte da minha vida. Que é minha vida, porque minha vida é curta, né, até o momento, mas onde eu olhava e eu conhecia Jesus, mas eu não via ele como amigo. E você olha para o seu lado e você não vê amigos. Ou às vezes você até vê eles, mas você vê que não é suficiente. Eu quero saber se alguém aqui se sente assim dessa maneira. Levanta a mão, por favor. Porque a gente está aqui para orar com você. Eu vou orar com você. Se você olha para Jesus e você sabe que você não vê ele como amigo, mas você quer começar a ver. Você conhece ele, mas não como um amigo. Levanta a sua mão. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Amém. Jesus, nós oramos, Pai, hoje para que o Senhor abra os olhos. Nós oramos para que o Senhor se revele como um amigo, como aquele que ouve, como aquele que vê. Que muitas vezes, diferente dos nossos amigos daqui da terra, o Senhor não falha conosco. O Senhor não nos decepciona, o Senhor não nos abandona. Jesus, eu peço que o Senhor traga conforto a esses corações. Que nos dias bons e nos dias maus eles possam ver a Tua presença ali. Eles possam ver o Seu cuidado ali. Eles possam ver, Senhor, a Sua amizade ali, que é melhor do que qualquer coisa nessa terra. Que é aquela amizade que nos traz paz e alegria, não só hoje, mas na eternidade. Senhor, que a Sua amizade seja suficiente para nós. Em nome de Jesus.
Amém. Aí eu fiz a segunda pergunta, que eu esqueci de novo qual que é. Meu Deus do céu. Difícil, galera. Lembrei. Você é amigo de Jesus? E essa eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu acho que essa fala com todo mundo, assim, porque a gente é umas ameba. Você é amigo de Jesus? Você tem vivido a sua vida como um amigo de Jesus? Como aquele que realmente está trilhando o mesmo caminho que Ele? Você está buscando a mesma coisa que Ele? Você está colocando o plano dEle acima do seu plano? E quando eu digo o plano dEle acima do seu plano, eu não estou falando de algo que você planejou. Eu estou falando que às vezes o Senhor te deu um ministério, o Senhor te deu um propósito. Mas o propósito do ministério de Deus está acima do que é para você. Todas as coisas cooperam, mas Ele é mais importante. Ele é mais importante. Você tem vivido assim? Você tem vivido com essa busca no seu coração? E eu vou dar alguns minutos para a gente orar sobre isso, porque essa eu acho que é uma oração que você tem que fazer. É uma oração que você tem que fazer, porque eu fiz essa oração no meu quarto. Eu fui altamente constrangida. Mas, nos próximos minutos, para você, sobre a sua vida. E depois eu me junto a vocês em oração. Jesus, obrigada, porque no meio de toda a correria, no meio de toda a agitação, o Senhor nos traz de volta para as perguntas que importam, Pai. O Senhor nos traz de volta para as coisas que importam. Por muitas vezes nós só seguimos e nós fazemos, mas nós deixamos de olhar para o Senhor. Pai, nos perdoa se em algum ponto do caminho nós nos afastamos e deixamos de agir como seus amigos. Senhor, eu te peço que os seus propósitos, as suas vontades, sejam mais importantes do que as nossas. Eu peço, Senhor, que nós possamos buscar e querer aquilo que o Senhor busca e quer. E pode falar, Pai. Nos fala, porque os seus servos ouvem. Nos traz os planos, Senhor, que o Senhor tem para essa igreja, que o Senhor tem para a galera, que o Senhor tem para as nossas famílias. Senhor, que a obediência ao Senhor não seja um peso para nós, em momento algum. Mas que em toda a nossa caminhada contigo, ela seja leve e de boa vontade e com amor, porque nós confiamos nos planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E por fim a gente vai fazer uma última oração. Porque eu perguntei se as pessoas sabem que você é amigo de Jesus. Isso, cara, tem que ser uma coisa que tem que transparecer na nossa vida. Não é falar, não é postar story, não é ir em marcha, caminhada, evento, vir na igreja, não é nada disso. Não é nada disso. Jesus tem que ser seu amigo e as pessoas têm que ver isso de distância. Isso tem que ser algo claro para as pessoas. E eu vou orar mais uma vez. E eu peço que seja um momento de você pedir para o Senhor te mostrar no seu coração aquilo que está impedindo as pessoas de verem que você é amigo de Jesus.
Fala, Senhor, conserta no meu coração. Ou se é o meu falar, se é o meu agir, se é, às vezes é as piadas que a gente faz. Às vezes é o jeito que a gente fala. Às vezes é uma atitude boba que você toma repetidas vezes. E que as pessoas olham e falam, Jesus não faria isso. Isso que agora nós vamos orar para o Senhor nos mostrar, porque eu acho que isso é muito particular de cada um de nós. Então, Senhor, eu peço que agora o Senhor confronte os nossos corações. Que o Senhor mostre nos nossos corações aquilo que não reflete o Senhor, aquilo que não tem refletido ao Senhor. Não para a nossa condenação, Senhor, mas para que nós possamos simplesmente sermos mais parecidos contigo. Para que as pessoas possam ver o amor que o Senhor demonstrou por nós naquela cruz, através das nossas vidas. Pai, nós já entendemos que um amigo ele tem o mesmo objetivo em comum. E se o seu objetivo é que a tua igreja cresça em tamanho, mas também em maturidade, nós pedimos que o Senhor nos capacite para fazer isso. Que o Senhor nos mostre como fazer isso. Não só para que nós possamos crescer em maturidade e amizade com o Senhor, mas todos ao nosso lado. Senhor, que as pessoas no nosso serviço, que as pessoas na nossa escola, elas possam ver que nós somos genuinamente amigos do Senhor. E que essa foi a melhor decisão que nós já tomamos na nossa vida. Pai, eu te agradeço. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de vermos isso. Porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de nos reconciliarmos com o Senhor. Nos ensina a resplandecer a tua luz, Pai. Em nome de Jesus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, a paz do coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, estar no teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Às vezes nas amizades a gente precisa ter conversas difíceis. Às vezes uma amizade, sei lá, saiu dos eixos, saiu dos trilhos, você precisa conversar para ajustar. E às vezes essa é uma noite de você fazer isso. Talvez não aqui, mas quando você chegar em casa, fecha a porta do seu quarto e vai falar com Jesus. Vai perguntar para ele que tipo de amigo você tem sido para ele. Porque ele é um bom amigo, ele sempre foi, ele sempre vai ser. Mas pergunta para ele que tipo de amigo eu tenho sido para o Senhor. Como eu posso ser um melhor amigo para o Senhor. E como as pessoas podem ver essa amizade.